está chegando. Não há como escapar. No Halloween, a porta entre o nosso mundo e o além será aberta. E então, a Terra dará lugar ao inferno. As pessoas gostam de pregar peças desde que o Halloween surgiu. Mas há quanto tempo ele existe? Qual é a sua origem? E por que as pessoas se fantasiam e fazem lanternas e abóboras? Seria para confrontar nossos piores medos? Revelar os segredos do Halloween é descobrir como tudo começou há milhares de anos. Então, tranque as portas, apague as luzes, mas não tenha medo. Vamos desvendar a verdadeira história do Halloween. A verdadeira história do Halloween. Como descrever o Dia das Bruxas sem parecer maluco? Crianças mascaradas batem à nossa porta e nos ameaçam. Em troca, nós lhes damos doces. Mas por quê? Por que esculpimos rostos em abóboras e colocamos velas dentro delas? E por que enfeitamos a casa com tumbas e caixões? A verdade é que sentimos grande prazer em assustar uns aos outros. E matar de medo. No Halloween você é outra pessoa, serve para sair de sua própria pele. E acho que toleramos isso porque sabemos que é só por uma noite. Tal desejo de confrontar nossos medos da vida e da morte e zombar deles é algo milenar, bem como as tradições do Halloween. Quando o Halloween teve início? A origem dessa data vem do calendário celta, quando as antigas tribos celtas dividiram o ano entre metade luz e metade trevas. E um feriado deles, o Samhain, foi o precursor do Halloween, e marcava o início da metade das trevas. Há milhares de anos, os celtas, um dos primeiros povos da Europa, comemoravam o Festival da Colheita, acendendo fogueiras na noite de 31 de outubro para receber seu novo ano. Para os povos da antiguidade, colheita era questão de vida ou morte. Se a plantação não vingasse, todos morriam de fome. A morte sempre esteve por perto. A época da colheita era meio assustadora. Os dias eram mais curtos e as noites mais longas. Ninguém tinha certeza se a comida duraria até o inverno acabar. É provavelmente daí que vem essa atmosfera de pesadelo da data. Era meio que um aviso, cada vez mais frio e escuro. Fiquem juntos, fiquem em casa. E não deixem ninguém sair à noite. Mas os celtas acreditavam em outras coisas sobre o Samhain. O que marcava o Samhain na transição da luz para as trevas era a permeabilidade, a flexibilidade do tempo e espaço. E não só o espírito dos mortos, mas também do passado e de outras realidades, podia vagar pela realidade da época e os humanos podiam entrar e se perder no outro mundo também. A linha entre a vida e a morte é muito tênue. Os vivos e os mortos podem se misturar. É isso que está na essência das comemorações do Halloween. Diz a lenda que na noite do Samhain, os vivos ficavam presos no mundo dos mortos e os mortos apareciam no mundo dos vivos. Mas a verdade é que pouco se sabe sobre o Samhain. Pode-se apenas supor que as fogueiras sejam um ícone familiar ao nosso Halloween, que serviam para atrair algo que ainda assusta muita gente. Os morcegos. Antes da eletricidade, o único jeito de ver um morcego era acendendo uma fogueira. E, na verdade, eles sempre aparecem ao redor de uma fogueira porque eles comem insetos. E insetos são atraídos pela luz. Morcegos saem à noite. E a noite sempre causava medo. Se você acha que os morcegos são a melhor e a pior parte do Halloween, você tem que agradecer os povos antigos, principalmente os celtas. Mas eles não foram a única cultura a seguir tradições horripilantes. Outros povos também cultuavam seus mortos. Várias culturas reservavam um dia ou dois para fazerem rituais e lembrarem de seus mortos.
O interessante é que muitas dessas culturas são do mesmo período, principalmente sociedades agrícolas. E se pensarmos bem, é na primavera que as coisas brotam do chão. Tudo ainda está verde e a colheita é feita em meados do verão. E ao longo do outono, quase no início do inverno, a plantação morre. Mas como essa antiga tradição sobreviveu à era moderna? Na cultura ocidental, entre todos os povos, ela foi cultivada principalmente pelos cristãos. Em uma estranha mudança de rumo, com o desenvolvimento do cristianismo, eles adotaram e modificaram tradições folclóricas ao invés de criarem suas próprias. Assim era muito mais fácil converter os pagãos. Um dos festivais pagãos mais importantes a passar por uma remodelagem foi a Lemúria, festival em que se acalmava o espírito dos mortos e culminava no dia 13 de maio. De todas as celebrações aos mortos do calendário romano, a Lemúria era a mais assustadora. Nesse evento, as chamadas larvas, ou fantasma dos mortos, apareciam para aterrorizar os vivos. Para acalmar os mortos, os romanos despejavam leite nos túmulos ou deixavam pequenos bolos como oferta. Em 609 da era cristã, a igreja incorporou a Lemúria e transformou o 13 de maio no Dia de Todos os Santos. Data em homenagem aos principais mártires do cristianismo. A instituição da data foi uma tentativa de cristianizar um festival pagão e, ao mesmo tempo, manter a essência de uma comemoração tão antiga. A versão cristã da Lemúria agradou tanto que os líderes da igreja tomaram uma decisão que levou ao surgimento do Halloween. Eles transferiram o Dia de Todos os Santos para o primeiro dia de novembro, um dia depois das comemorações do Samhain pagão. Como caía na noite de 31 de outubro, véspera do Dia de Todos os Santos, as pessoas começaram a chamar o Samhain de All Hallows Evening, ou Noite de Todos os Santos em inglês. O nome foi abreviado para All Hallows Eve e finalmente para Halloween. Para demonstrar controle, a igreja se adiantou e criou um feriado em homenagem não só aos mártires, mas a todos os cristãos mortos. Assim, 2 de novembro virou o Dia de Finados, feriado sancionado pela Igreja Católica. Foi muito importante para o Halloween, porque é onde se retoma a associação com os finados e com a morte e com o sobrenatural. Então, agradeça à Igreja Católica pela natureza assustadora do Halloween. Mas espere, ainda tem mais. A Igreja também ajudou a estabelecer a tradição do doce ou travessura. Tudo começou em um dia de finados na Idade Média, quando padres pediram aos fiéis que rezassem pelas almas presas em um mundo intermediário que eles chamaram de purgatório. O purgatório não era um lugar agradável, não era horrível como o inferno, mas era igualmente assustador. E as almas também sofriam lá. Felizmente, os fiéis podiam interceder. Era só rezar pelas almas do purgatório. Mas como tirar as almas do purgatório? De acordo com a Igreja Católica, se os fiéis rezassem o bastante, poderiam mandar uma alma para o céu. Isso nos leva a um costume medieval que tem mais do que uma incrível semelhança entre o doce ou travessura do Halloween moderno. As crianças saíam pedindo bolinho das almas, um tipo de muffin de uvas passas. Em troca, as crianças se ofereciam para rezar pelas almas do purgatório. Tal precursor do doce ou travessura se tornou uma obsessão para os cristãos da era medieval, bem como outra característica essencial do Halloween: as bruxas. Na Idade Média fazia total sentido acreditar que existiam bruxas e demônios. E se existissem, seriam eles os responsáveis pelas coisas ruins do mundo. Fazia sentido caçá-los e acabar com eles. Era assim que viam o mundo. Uma histeria coletiva no século XVI ajudou a confirmar a aparência das bruxas, que para muitos é o ícone do Halloween. Geralmente mulheres, as bruxas eram vistas como ajudantes de Satã.
Elas eram algo como curandeiras e as lendas foram passando oralmente ao longo das gerações. Até que, em algum momento, isso começou a levantar suspeitas entre os religiosos com quem conviviam. Muitos dos símbolos associados a essas mulheres, que geralmente viviam sozinhas e deviam ser meio excêntricas, se tornaram símbolos associados à bruxaria. À medida que cada vez mais mulheres eram acusadas de bruxaria, seus utensílios de cozinha ganharam dimensões sinistras e se tornaram ícones do Halloween. Até mesmo algo mundano como uma vassoura passou a ser instrumento de maldade, bem como meio de transporte. Outro item presente nesse imaginário era o utensílio em que elas faziam malignas poções: o caldeirão. O caldeirão era um utensílio comum, algo que todo mundo tinha em casa na Idade Média. Era um utensílio básico de cozinha. Já o chapéu pontudo é uma variação de um chapéu da mulher do campo da era medieval. E claro, tem o traiçoeiro e misterioso companheiro de olhos brilhantes, o gato. Não surpreende que os gatos sejam associados a bruxas e ao Halloween. Eles são meio enigmáticos. Não dá pra saber o que se passa na cabeça deles. Além disso, ficavam perto do fogão a lenha e das vassouras, e por isso são associados à bruxaria e também ao Halloween. Gatos pretos e bruxas, tumbas e fantasmas. Os elementos do maior e mais assustador festival dos Estados Unidos começavam a tomar forma. Tais ícones logo ganhariam o resto do mundo e ajudaram a criar a mística que conhecemos até hoje. Fogueiras, adoração aos mortos, doce ou travessura. Os elementos do Halloween moderno já assustavam as pessoas no início do século XVII, mas ainda não haviam sido reunidos em uma data específica. A história logo começaria a consolidá-los e dar vida a uma estranha celebração da morte. É um feriado dedicado à morte. Seja a ameaça da morte em caso de uma colheita ruim, seja o final de uma tarefa e o começo de outra. Essa ideia de ciclo infinito de vida, morte e renovação faz parte de muitas datas comemorativas e não só do Halloween. Essa época viu a contínua influência de um dos ícones mais coloridos do Halloween, a máscara, que surgiu quase ao mesmo tempo que outra tradição do evento, a destruição. Alguns foliões mais exaltados também se embriagavam no dia de Todos os Santos e ameaçavam aqueles que não lhes dessem comida ou bebida. As máscaras serviam para esconder a identidade. As fronteiras entre os vivos e os mortos, e entre as regras sociais e a anarquia, ficavam estreitas na noite do Halloween. Na Inglaterra, eles cultivavam tradições específicas como vestir fantasias e bater de casa em casa apresentando pequenas peças. Ao final da apresentação, eles ganhavam o que comer e às vezes dinheiro. Seria um doce ou travessura? Não exatamente, mas a semelhança é evidente. Na Inglaterra do século XVII, muitos desses costumes aconteciam somente nas áreas rurais. Mas logo ganharam força na cidade graças a um terrorista católico chamado Guy Fawkes. Em 5 de novembro de 1605, Fawkes tentou explodir o parlamento inglês usando 36 barris de pólvora. Guy Fawkes foi julgado, condenado e enforcado. Segundo a lenda, seu corpo foi drenado e esquartejado e os pedaços foram lançados ao fogo. No ano seguinte, no aniversário do fracasso do plano, as crianças de Londres zombaram da memória de Guy Fawkes, promovendo o caos nas ruas, saindo em desfile, pedindo prendas e acendendo fogueiras. Hoje, na Inglaterra, esse é chamado o Dia de Guy Fawkes, ou a Noite da Fogueira. O dia de Guy Fawkes é em 5 de novembro, bem perto do dia de Halloween, e grande parte da energia concentrada no Halloween vinha do dia de Guy Fawkes. Embora ainda não fosse Halloween, todas as características estavam ali.
Crianças e adultos aproveitando a escuridão para se soltarem. Será que essa forma de celebração pagã conseguiria atravessar o Atlântico e macular o santuário do Novo Mundo? Não, se os puritanos chegassem antes. Os puritanos criavam sua visão de mundo inspirados na Bíblia. E na Bíblia você não encontra apenas Deus, mas o mal, os demônios, anjos, todo tipo de entidades sobrenaturais. E é nisso que eles prestavam atenção. Nas forças maléficas, na maldade. Para os puritanos da Nova Inglaterra, o sobrenatural era uma terrível força do mal, e não apenas uma inofensiva superstição que inspirou um feriado. Apesar do esforço para matar a tradição do Halloween, alguns adeptos da comemoração do dia de Guy Fawkes desembarcaram na América. Outros colonizadores toleravam e até aceitavam as tradições que os puritanos tanto temiam. E assim, foram plantadas as sementes do evento que logo se tornaria o Halloween americano. Encontramos fragmentos aqui e ali, pessoas celebrando ou fazendo festas à fantasia, mas é muito difícil apontar com certeza o que deu origem às festividades de Halloween. Por exemplo, em 1833, há um texto que descreve o Halloween não como uma festa, mas uma reunião de pessoas contando histórias de terror ao redor da fogueira. Até que uma característica assustadora, a figura do espírito ou fantasma, se juntaria a bruxas e esqueletos em uma macabra dança de Halloween. Em meados do século XIX, os Estados Unidos ganharam uma data muito mais estranha. Depois de 4 longos anos de guerra civil que terminaram em 1865, com mais de 500 mil de mortos. Havia tantos indigentes, tantos corpos irreconhecíveis nos campos de guerra civil, que o país ficou obcecado pela morte. Grande parte dos soldados foi enterrada sem identificação. Ninguém sabe o que aconteceu com eles. E a população achava que eles poderiam voltar, que talvez não estivessem mortos. Faz sentido pensar que as pessoas contavam histórias de fantasma. E as primeiras histórias desse tipo eram sobre soldados que voltavam para casa. Foi nessa época que o Halloween teve início nos Estados Unidos. Depois da Guerra Civil, quando imigrantes escoceses e irlandeses levaram seus costumes rurais do velho para o Novo Mundo e ajudaram a estabelecer tradições de Halloween genuinamente americanas. Os escoceses não achavam essa noite tão medonha assim. Naquela época, a figura do bicho-papão ainda nem existia. O bicho-papão era a denominação geral para uma entidade amórfica que assustava crianças. Se escondia embaixo da cama, batia na janela e ficava à espreita em cercas e portões. As crianças acreditavam que o bicho-papão morava no portão e que na noite de Halloween, quando elas cruzassem aquele portão, ele estaria sentado ali esperando para pegá-las. A lanterna de abóbora, marca registrada do Halloween, também começou como uma tradição europeia. Mas a primeira versão não foi esculpida em uma abóbora. Existe uma lenda sobre um homem apelidado de Jack Miserável. Jack era um encrenqueiro e foi um homem tão ruim que conseguiu ser expulso do inferno, o que não é muito fácil de conseguir. Mas o diabo teve pena dele e lhe deu uma brasa de carvão tirada do fogo do inferno, para que ele se guiasse. Jack pegou a brasa, colocou dentro de um nabo sem miolo e saiu andando por aí. Foi assim que surgiu a lenda de Jack e a lanterna. Em uma antiga tradição europeia, crianças esculpiam lanternas em nabos e colocavam velas dentro deles. A primeira referência da lanterna de abóbora nos Estados Unidos vem de Nathaniel Hawthorne, que em Histórias Contadas 2 Vezes descreve um casaco velho, cheio de furos, que quando colocado contra a luz brilha igual a lanterna de Jack Miserável. A tradição da lanterna foi modificada nos Estados Unidos. O nabo do Velho Mundo foi substituído pela abóbora, grande e macia. E o Halloween finalmente ganhou a sua marca registrada. Na época da Guerra Civil, a prática de entalhar abóboras com expressões faciais já era conhecida. O Velho Mundo usava um tubérculo duro e pequeno,
que o Novo Mundo substituiu por uma vistosa e redonda abóbora. A colheita de abóboras geralmente acontecia na época do Halloween, e as crianças perceberam que a lanterna podia ser uma ótima ferramenta para pregar peças na noite de Halloween. As crianças viram como era legal fazer lanternas. Era só pegar uma abóbora, tirar o miolo e colocar uma vela dentro. Depois espetavam um cabo nela, cobriam com um lençol e saíam por aí assustando. Ver uma figura dessas pela janela é algo que dá muito medo. A lanterna de abóbora se tornou o rosto do Halloween. Além disso, os imigrantes escoceses e irlandeses levaram para a América uma mistura de brincadeira e vandalismo na prática de jogar pedra nas casas. No Halloween, no início do século XX, a juventude americana esperava ansiosa por uma noite cheia de confusões e enrascadas. O Halloween fez uma sombria e assustadora jornada desde suas origens celtas há séculos e séculos. Na Idade Média, tornou-se uma data cristã em homenagem aos mortos. No século XVI, foi incorporada a tradição de pregar peças e a participação de crianças. Em 1800, o Halloween chegou às grandes cidades dos Estados Unidos. Mas a fantasmagórica face do Halloween foi reinventada em tons de laranja e preto na virada do século XX. Pela primeira vez, artistas da época reuniram elementos macabros e associaram ao evento. Esqueletos, teias de aranha, lanternas de abóbora e morcegos. Foram eles quem definiram o visual do Halloween que conhecemos até hoje. Entre esses ícones estão os fantasmas de lençóis brancos. Aquele lençol que os fantasmas usam vem da mortalha, ou pano em que os cadáveres eram enrolados para serem sepultados. E a lanterna de abóbora. A boca escancarada é uma alusão à face da morte, bem como o buraco triangular do nariz. Mesmo quando a expressão é de alegria, ainda há uma conotação da morte na imagem. Os demônios com chifres vêm da descrição medieval de Satã. E as bruxas, da histeria da caça a feiticeiras que assolou a Europa e a América puritana. As bruxas se tornaram populares na primeira parte do século XX e foram incorporadas ao Halloween de forma natural. Mas houve uma mudança na maneira com que as bruxas eram retratadas. No século XIX, elas pareciam velhas, tinham um nariz enorme e aquela verruga peculiar. Já as bruxas do século XX eram um pouco mais bonitas. E isso torna o Halloween não menos assustador, mas um pouco mais malicioso. E além de modernizar antigas tradições, o Halloween também criou novos costumes, embora mais macabros. Será que a festividade perdeu sentido na virada do século? Para o desgosto de autoridades e donos de propriedades, a resposta é sim. A gente saía para aprontar um monte de traquinagens. Naquela época, os carros pareciam bugs. Os meninos maiores pegavam um bug e subiam em um monte de feno. Depois, mais uns 10 garotos iam empurrando o monte acima e deixavam o bug lá em cima. Era divertido. E nunca ninguém fez nada realmente destrutivo. Só travessuras. Mas muitos consideravam essas brincadeiras destrutivas. Geralmente pregadas por adolescentes, as peças invadiram cidades como Chicago e Filadélfia. Na década de 1920, o Halloween começou a adquirir traços caóticos. E as travessuras ficavam mais perigosas. As travessuras iam além de apenas tacar abóboras. As crianças pegavam sabão e passavam nos trilhos para que os bondes descarrilassem e os passageiros se machucassem. Elas tiravam as escadas móveis da porta das pessoas para que elas caíssem. Provocavam incêndios, apedrejavam janelas e faziam todo tipo de ação destrutiva. Na comunidade rural, os jovens desmontavam carroças e as remontavam em telhados. Também abriam as porteiras de fazendas para que os animais escapassem. Uma travessura tão popular em algumas regiões que na véspera de Halloween era chamada de Noite da Porteira. Em outros lugares era a Noite das Diabruras ou a Noite Infernal. Durante a Grande Depressão,
As travessuras eram, em parte, produto de uma fase de desespero ou uma desculpa para extravasar. Mas o país já estava cheio de problemas e muitas comunidades não conseguiam nem comprar comida, quanto mais limpar a bagunça deixada por vândalos. O Halloween de 1933 foi apelidado pelos jornais de Halloween Negro, por causa da destruição que muitas cidades sofreram. Os jovens deixaram de fazer brincadeiras inocentes para estourar postes de luz, incendiar casas e quebrar vidros de carros. Para continuar existindo, o Halloween teria que passar por mudanças. Escolas, departamentos de polícia e outros grupos civis promoveram com consciência e pulso firme a ideia de um Halloween mais tranquilo. Os grupos inventavam vários tipos de atividades para divertir as crianças. Festas nas ruas, concursos de fantasia, jogos. Tudo para evitar que elas vandalizassem e voltassem a se divertir. Empresas como a Denison e a Barstow também contribuíram com a causa civil. A Denison lançou uma série de livros temáticos chamada Boogie Books, que ensinava maneiras de transformar o Halloween em uma noite mais festiva e menos violenta. A Denison foi uma das primeiras empresas a perceber que o Halloween podia ser muito lucrativo. Os produtos temáticos que eles lançavam eram vendidos no varejo em drogarias de todos os Estados Unidos. Eles também foram pioneiros no lançamento de máscaras e fantasias de papel. Era a primeira vez que fabricavam roupas especialmente para a ocasião do Halloween. Antes disso, as fantasias eram feitas em casa. Quando eu era criança, não existia fantasia de Halloween como existe hoje. A gente vestia um casaco com jeans ou uma roupa mais surrada e ninguém saía para comprar uma vestimenta especialmente para a ocasião. A gente dava um jeito de se vestir e chamar a atenção. Apesar de sofisticadas e muito mais modernas que a versão caseira, as fantasias de papel tinham suas desvantagens. Infelizmente, as roupas eram inflamáveis. E, pesquisando, fiquei surpreso com o número de notícias da época sobre fantasias que pegaram fogo. Outras empresas logo entraram no ramo de fantasias infantis para o Halloween e começaram a produzir peças mais duráveis. A Sears começou a vender fantasias por volta de 1930 e não parou mais. As fantasias eram inspiradas em coisas engraçadas e até personagens de radionovelas. Havia modelos para festas, para desfiles na rua, para festas na escola e na igreja. O Halloween virou um grande evento social. Os desfiles de Halloween ajudaram a tirar a festividade das sombras e levá-la ao conhecimento público geral. Em 1905, Allentown, Pensilvânia, pode ter promovido o primeiro desfile de Halloween, mas logo outros seguiram. Toms Rivers, Nova Jersey, em 1919 e Anoka, Minnesota, em 1920. Desde então, Anoka tem um desfile anual na ocasião. Na verdade, a cidade se auto-intitula Capital Mundial do Halloween. Todos os esforços locais para acabar com o vandalismo deram certo, mas o Halloween ainda precisava de uma tradição mais sólida. O que não demorou em acontecer, embora a nova tradição fosse a variação de um antigo tema. Doce ou travessura? A frase é sinônimo de quilos e quilos de guloseimas dentro de fronhas e abóboras de plástico na noite de 31 de outubro. Embora seja uma tradição milenar, a frase doce ou travessura não tem mais que 100 anos de existência. O doce ou travessura é algo recente. As pessoas acham que existe há milênios, mas não existe. Na verdade, essa tradição tem menos de 80 anos, eu acho. A expressão surgiu quando as brincadeiras violentas eram muito difundidas nos Estados Unidos no século XX. Em algum momento, alguém teve a brilhante ideia de subornar esses arruaceiros. Para não serem vandalizadas, as pessoas subornavam as crianças com doces caseiros, como pirulitos de pipoca e maçãs do amor.
Em 1939, a frase e o costume ganharam seu lugar na comemoração. Doris Hudson Moss publicou um artigo na revista American Home, contando que ela deu uma festa de Halloween para as crianças do bairro e que ela ofereceu doces e ninguém pregou peças nela. Deu tudo certo. A nova tradição pedia novos tipos de doces, além das gostosuras caseiras como balas e pipoca. O comércio deu espaço para doces embalados como amendoim com doce de leite, casquinhas recheadas e o bom e velho chocolate Hershey's. Doce foi o remédio para acabar com a violência no Halloween. E era o momento certo de uma data revisitada ganhar Hollywood. Eles chegaram. Olá, meninos. Doce travessura. Pra você e pra você. Obrigado, tio Donald. O Halloween tornava-se um fenômeno cultural. Um festival nacional com milhões de pessoas celebrando a alegria de ganhar toneladas de doce industrializado. Eu adorava o Halloween quando era criança. Eu participava de tudo. Adorava os rituais, adorava as travessuras, as diabruras que eu fazia. Adorava me fantasiar, pedir doces nas casas e também tinham as festas. Era tudo fantástico. Em 1996, o Halloween encontrou o caminho por onde todas as culturas passam. A televisão. A nova onda pop chegou ao horário nobre e os Estados Unidos saíram em busca de doces com a turma do Charlie Brown. A ideia da Grande Abóbora surgiu nos quadrinhos e, quando o Charlie Schulz decidiu que seria engraçado se uma das crianças confundisse algum feriado. E é por isso que todo ano o Lino visitava a plantação de abóbora. Bem-vinda, Grande Abóbora. Pra quem que você tá escrevendo, Lino? Esta é a época do ano em que eu escrevo para a Grande Abóbora. Na noite de Halloween, ela sai da plantação de abóbora e voa carregando sacolas cheias de brinquedos para todas as crianças do mundo. Você ficou louco? Quando é que você vai parar de acreditar nessas coisas inventadas? Quando você parar de acreditar naquele homem de roupa vermelha e barba branca. A televisão e os quadrinhos mais famosos dos Estados Unidos deram ao Halloween um selo informal de aprovação. Nunca na história a data havia sido tão popular. Mas desenhos com o tema da festa feitos para crianças eram uma coisa. Um filme para adultos com o mesmo tema era bem diferente. A empreitada era inédita. Até o diretor de cinema John Carpenter assumir os riscos em 1978 com o clássico Halloween. A ideia de chamar o filme de Halloween foi da distribuidora. Quando me disseram, eu falei, vocês acertaram, ninguém ainda fez um filme sobre o assunto. E aí você pensa, uau, por que é que eu não pensei nisso antes? É uma ótima ideia. O filme custou $325 mil e arrecadou mais de 500 milhões de dólares no mundo todo. Ele abriu as portas e elevou o filme B à categoria de cinema de respeito e, sem pretensão, o filme redefiniu nossas preferências quanto a máscaras de Halloween. Tudo começou quando a falta de orçamento obrigou a equipe de figurino a criar uma máscara para Michael Myers, o vilão da trama, com pouquíssimo material. Um dos figurinistas correu até a loja de mágicas de Beth Wheeler, na Hollywood Boulevard, e comprou uma máscara do Capitão Kirk que não parecia nada com William Shatner. Era uma máscara estranha, com o rosto alongado. Era pintada com tinta em spray e grudava no rosto. Ficava distorcida. Era perfeita, pois o roteiro dizia que o assassino parecia vestir a máscara. A máscara, comprada às pressas, e o vilão que a usava, logo se tornaram outro ícone do Halloween. O filme original é de 1978, mas Michael Myers ainda é um dos personagens de Halloween mais famosos de todos os tempos. A ideia do maníaco mascarado, aterrorizando os jovens no Halloween, mudou o foco dos filmes de fantasmas e demônios para vilões humanos. Mas a estranha máscara fez mais que isso. Ela ajudou a redefinir os limites do sentido de esconder o rosto no Halloween e apresentou uma nova face à comemoração. A face de um novo milênio. Durante séculos, foliões usaram máscaras e fantasias para esconder a identidade.
Hoje trata-se de um negócio multimilionário. A Halloween Towns, em Burbank, Califórnia, é a mais famosa das lojas temáticas. Funciona o ano todo e atende com satisfação clientes que precisam se disfarçar. Inauguramos a loja há 10 anos e queríamos fazer algo especial, então decidimos abrir o ano inteiro uma loja permanente, com um ambiente assustador e produtos de qualidade. Isso deixa os clientes com vontade de fazer compras de Halloween. A loja está repleta de produtos temáticos, mas o carro-chefe da Halloween Towns é a máscara. Temos dezenas de máscaras. Temos as melhores máscaras de zumbis e de palhaços. Máscaras e fantasias sempre foram ótimas desculpas para se liberar, para mudar de comportamento. E uma festa como Halloween, em que todos se fantasiam, é mais do que perfeita. Quando eu era criança, adorava máscaras, mas as lojas locais geralmente vendiam umas máscaras de plástico mole que logo perdiam a forma. Com o passar do tempo, a brincadeira virou uma forma de arte e os técnicos gastam horas modelando e pintando. Hoje é possível comprar um modelo de qualidade similar às máscaras do cinema. E disso Wayne Todd entende. Ele é técnico de efeitos especiais de grandes estúdios. Nossos clientes exigem produtos de altíssima qualidade e fazemos o máximo para satisfazê-los. Temos fantasias finas, coletes e todo tipo de acessório que não se encontra em qualquer lugar. É nossa especialidade. Seja lá o que você procura, a gente tem. As modernas máscaras e fantasias de hoje são muito diferentes dos demônios, bruxas, esqueletos e fantasmas genéricos dos anos 60. Foi nessa época que o figurino do Halloween começou a mudar. Hollywood influenciava o que as crianças vestiam, transformando-as em seus personagens de TV e cinema prediletos. Hoje, essa tendência virou uma obsessão. Franquias como A Hora do Pesadelo, Pânico e Halloween inspiram uma crescente legião de crianças vestidas para matar. Vestir a máscara do assassino do fantasma do esqueleto dá à criança uma sensação de poder e segurança. Pois o monstro não pode te pegar se você for o monstro naquele instante. Máscaras de maníacos fazem parte dos costumes em evolução. A única regra hoje é que não existem regras. A inspiração vem da cultura pop, religião, política e por aí vai. E cada vez mais, quem se esconde atrás delas não são crianças, mas adultos. O Halloween se tornou uma festividade adulta e provavelmente esse não era o caso 50, 60 anos atrás. É evidente que esse é um dia em que as pessoas podem ser quem geralmente não são. Elas se escondem atrás de uma máscara, usam roupas que nunca usariam no resto do ano e se divertem com isso. A verdade é que o Halloween do século XXI é uma festa mais dedicada a adultos que dedicada a crianças. Adultos que comemoravam quando crianças sentem muita saudade do Halloween. E o Halloween foi mudado e virou uma comemoração para adultos. A indústria do Halloween satisfaz todos que quiserem entrar no espírito da celebração, com festas temáticas em locais como casas assombradas. Há 50 anos, quando alguém não tinha mais idade para pedir doce ou fazer travessura, ficava em casa dando docinho para as crianças. Não tinha muito o que fazer. Hoje a indústria de entretenimento temático é enorme. Existem cerca de 4.000 festas em casas assombradas nos Estados Unidos todos os anos. Eu adorava casas assombradas. Me fascinavam e me aterrorizavam na infância. Mas as casas assombradas não são o único lugar em que os adultos podem ir no Halloween. Em festas como o desfile de Halloween de Greenwich Village, em Nova York, e o carnaval no Halloween, em West Hollywood, a comemoração ganha ares um pouco mais loucos e maliciosos. O Halloween Gay é um acontecimento em São Francisco, em Los Angeles e, claro, foi incorporado às festas em Nova York. Mas o que atrai é essa ideia de virar o mundo do avesso e ser quem você nunca foi ou gostaria de ser. Trata-se da eterna obsessão americana com a autotransformação. E acho que esse foi o combustível do Halloween nos Estados Unidos.
O Halloween sexualmente liberal cruzou os limites entre adultos e somente para adultos. Se analisarmos as fantasias vendidas para adultos, especialmente as femininas, parecem roupas usadas por prostitutas ou coisas como enfermeira sexy, doméstica sexy, qualquer coisa sexy. Os adultos deram um passo à frente. Guardaram os doces industrializados e hoje preferem sair com os filhos pedindo gostosuras de porta em porta. Os foliões dos anos 70 e 80 têm a chance de reviver os Halloweens de infância e vestir fantasias enquanto supostamente ficam de olho nos filhos. E da mesma forma que assusta crianças, o Halloween também assusta os pais. Eles têm medo de mandarem os filhos para um mundo hostil, cheio de balas envenenadas e maçãs recheadas de lâminas. Eu mesmo cresci ouvindo falar de maçãs com lâminas dentro. Mas essa é uma típica lenda contemporânea que todos conhecem. Outro termo é lenda urbana. Existe um desconforto social quanto à ideia de dizer aos filhos que eles devem aceitar doces de estranhos. Então inventam essas histórias sobre maçãs do amor com recheio de lâmina de barbear e coisas do tipo. Todo ano os pais ficam muito preocupados. Mas alguém já ficou sabendo de um caso desses? Acho que já deve ter acontecido sim. Mas a questão é perguntar o que veio primeiro. A história ou a ação? Lâminas em maçãs, lanternas de abóboras, bolinho das almas. São vários os traços que compõem a lenda do Halloween como hoje conhecemos. A festividade desse século veste muitas máscaras e é uma noite em que os adultos passam um pouco dos limites. Todas as mulheres têm seu lado sexy. Parece que no Halloween elas se libertam, mas bem que a gente podia fazer isso com mais frequência. Mesmo assim, o Halloween ainda é domínio das crianças. As crianças têm uma noite por ano em que podem assumir o comando. Se transformam em algo que geralmente não são e ganham doces como recompensa e privilégio de participar disso. É uma data incrível para elas. O Halloween não serve para controlar as energias. Sabe, é uma data para extravasar. E isso sempre acontece. Analisando de perto, o Halloween é uma amostra de tudo aquilo que a raça humana teme. Ao longo dos séculos, aprendemos a viver com tudo que nos dá medo. Mas a cada 31 de outubro, transformamos nosso medo em diversão. Mas, cuidado com casas assombradas e ranger de portas, lençóis flutuantes e luas cheias. E não se assuste se uma abóbora iluminada te desejar um Feliz Halloween!